O Senado decidiu recuar no projeto aprovado na Câmara dos Deputados que altera a legislação eleitoral. Nós vamos a Brasília com a repórter Carolina Aguiar, que tem as informações. Boa noite, Carol. Afinal, o que está acontecendo? O que aconteceu, Carol? Será mantido esse teto que nós estipulamos no acordo para que possamos votar. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Bom, o que a gente viu aqui no Senado foi uma resistência tremenda ao projeto que veio da Câmara. E por que essa resistência tão grande a esse texto? Porque os senadores avaliaram que ele poderia aumentar o fundo eleitoral, ou seja, o dinheiro público que é gasto na campanha eleitoral. E também porque ele poderia diminuir a transparência da prestação de contas e do uso desse fundo eleitoral. Por isso, não teve acordo de jeito nenhum para o Senado votar essa proposta que veio da Câmara. E aí, o que os senadores fizeram? Eles levaram esse texto correndo para a Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. Lá eles tiraram todas as mudanças que a Câmara fazia, jogaram tudo fora, tudo no lixo e determinaram apenas o seguinte, que haverá um fundo eleitoral para financiar a campanha de 2020. E aí foi feito um acordo para que a Comissão Mista de Orçamento determine que esse valor do fundo eleitoral seja igual ao de 2018, ou seja, de 1 bilhão e 700 milhões de reais. E aí a CCJ votou esse texto rapidinho e ele já está aqui no plenário do Senado sendo discutido, deve ser votado logo mais. E aí, como ele foi alterado, ele vai ter que voltar para a Câmara, que inclusive pode fazer novas alterações. E a gente está vendo essa correria aqui no Congresso, porque para qualquer regra valer para a eleição do ano que vem, elas têm que ser aprovadas até um ano antes, ou seja, até o dia 3 de outubro. Então já está pertinho e aí o texto ainda vai ter que voltar para a Câmara e ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro nesse prazo. Por isso, essa correria toda. Mas vamos ver quais eram as polêmicas desse texto e como foi o dia aqui no Senado, a reportagem. Na semana passada, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já havia tentado colocar a proposta em votação, mas o plenário reagiu e o projeto foi retirado da pauta. Hoje, a votação chegou a ser adiada mais uma vez, mas uma reviravolta fez com que o texto fosse às pressas para a Comissão de Constituição e Justiça. Uma das principais polêmicas do projeto de lei é em relação à possibilidade de aumento dos recursos do fundo eleitoral. O texto retirava da lei o percentual de 30% de direcionamento das emendas parlamentares para o fundo. Na prática, a decisão do quanto poderia ser direcionado para os candidatos seria tomada a cada ano na lei orçamentária anual. A política, a sociedade brasileira definiu, através de uma legislação, a proibição da doação empresarial para campanhas eleitorais. Se imaginou outro modelo, o financiamento público de campanha, assim como em outros países. E agora querem tirar até esse direito de vereadores e prefeitos no Brasil de terem condições de financiar as suas campanhas com o mínimo necessário, feito pelos partidos políticos. E muitos, inclusive, que falam contrários à matéria, se beneficiaram dela. O fundo eleitoral não é tratado nesse projeto. As pessoas acham, foi dito que seria aumentado, não se trata disso no fundo, nesse projeto. Esse projeto diz, tira-se os 30% das emendas de bancadas e aquele recurso que era destinado através das inserções partidárias. Também foi muito criticada a falta de transparência nas eleições que a nova lei poderia criar. O texto autorizava que as prestações de contas pudessem ser feitas em sistemas diferentes, o que dificultaria a fiscalização pelos tribunais eleitorais. E ainda deixava que os candidatos fizessem alterações nos dados até o momento do julgamento das contas de campanha. O objetivo de dificultar a fiscalização da aplicação do dinheiro público e que abre brechas para o Caixa 2 e, mais do que isso, torna fácil elevar os valores do fundo eleitoral, já que se retira a limitação de 30% do valor das emendas de bancada. Em tese, nós poderíamos chegar a um fundo eleitoral de mais de 8 bilhões de reais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticado por ter votado o projeto às pressas, defendeu a proposta. Eu acho que está tendo muita espuma para pouco problema. Tem um problema em relação à questão dos advogados, que eu acho que a interpretação está errada, de que vai poder pagar advogados de ação criminal. Do meu ponto de vista está errado, da minha assessoria também. Mas se esse é um problema, o Senado pode resolver esse problema. Agora, tirando isso, que vai diminuir a transparência, não tem nada ali do que diga que vai estimular a Caixa